Paz do Senhor Jesus Cristo para nossos professores e alunos da Escola Bíblica da TV AD Diadema, setor 28, pastor Edson Silva de Mello, nosso pastor setorial. Agradecemos a Deus por início desse projeto com a equipe de produção da TV AD Diadema. Estamos aqui para a segunda aula, videoaula, nesse período desse trimestre, o segundo trimestre do ano 2019. Aqui nós estamos na nossa mão aqui a revista desse trimestre, lição para os professores, esta aqui, que fala sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo, e aqui a leitura que faremos hoje, o trabalho, a gravação da videoaula para lição número 5. Agora estamos entrando nas lições por lição. A primeira apresentação foi uma visão geral sobre o tabernáculo, o assunto do trimestre, e agora falaremos da lição número 5, dia 5 de maio, próximo, a pia de bronze, lugar de purificação. Então esse é o assunto que nós vamos tratar, purificação, quer dizer, expurgar erros, ser puro, santo diante de Deus. Então nós falaremos aqui a respeito de trabalho, dessa lição, a pia de bronze ou a bacia de bronze, a lição 5, que o textuário da nossa lição fala: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está escrito no Evangelho, escrito por João, capítulo 15, versículo 3, um tema muito conhecido, mas ao longo dessa lição nós vamos ver quanto temos de representação pela pia de bronze ou a bacia de bronze, que estava, segundo utensílio, dentro do átrio ou do pátio do tabernáculo. A leitura bíblica, os irmãos têm aí, ele está em 3 textos divididos nessa aula de hoje: Êxodo 30, 18 a 21, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 26 e 27. E dos temas que nós temos aqui, a primeira parte vai falar uma ordem divina de Moisés para que ele fizesse também, ou seja, mais um elemento, uma pia de bronze, e essa pia de bronze com a sua base também de bronze para lavar. Então já vamos entendendo que lavar significa purificar, tirar a sujeira, afastar o erro na vida espiritual. E Êxodo 2 vai falar da mesma pia e vai dizer que dentro dessa pia derramou a água para lavar. E Moisés, Arão, os filhos lavaram nela os mãos e os pés. O 1 Coríntios vai dizer, Paulo, porque essa lição tem uma questão interessante, porque símbolos da obra redentora de Cristo, nós precisamos entender o tipo no Antigo Testamento, esses 2 primeiros textos que nós lemos e citamos aqui para os irmãos, e agora também a visão crística que eu chamo, ou seja, a visão do tipo, do antítipo, ou seja, da perfeição em Jesus Cristo, o nosso Salvador, em que Paulo vai ensinar na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, é que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido santificado, haveis sido justificado. Tudo isso está simbolizado dentro dessa lição da pia de bronze, lá no tabernáculo que Deus mandou Moisés erigir para que o povo estivesse ao redor. Que Paulo, falando das Efésios, vai dizer que Cristo morreu, ou seja, o tipo que havia ali a necessidade da remissão, da lavagem da água, né? Foi para que pela palavra fizesse a lavagem pela água para santificar a igreja, para apresentar a ele mesmo, o dono da igreja, assim como Jeová queria que o povo fosse purificado e o sacerdote para entrar. Isso é um ponto importante para os professores estudar. Quem usava a bacia, quem usava a pia de bronze no tabernáculo? Todos. Nós vamos ver ao longo da lição, né? Então, a Bíblia nos ensina, e fazendo um estudo, que Jesus Cristo, o Evangelho que não sinótico do Evangelho escrito por João, ele mostra Jesus Cristo, a palavra que se tornou carne, recebeu autoridade para exercer juízo contra o pecado. Lá está em João 5, 27, no primeiro capítulo nós vamos ter já a palavra: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Então a palavra que limpa também estava tipificada também lá, porque nós vamos entender que Jesus Cristo é a palavra que limpa e é a fonte dessa água que limpa.
A pia, o que é uma pia? Pia, segundo os dicionários, é um recipiente para lavagens. O povo do Oriente Médio fala abluções. Ablução trata-se de fazer uma lavagem litúrgica, lavar-se purificando-se para fazer um ato litúrgico à divindade. No caso aqui, Deus mandou fazer que Arão e seus filhos lavariam as mãos e os pés, preste bem atenção, para que não morresse quando estivessem entrando, fazendo o sacrifício. Isso traz para nós o tipo de nossa presença também. Nós às vezes estamos, para entrarmos no Santíssimo Lugar, na presença, através de Jesus Cristo, temos que estar santificados e lavados pelo sangue de Jesus e pela palavra. Eu destaquei nessa lição um assunto muito importante para os professores, principalmente a classe muito grande das mulheres que nós temos nas nossas escolas bíblicas dominical, por todo o Brasil, pelas Assembleias de Deus, do modo geral, que estudam a lição da CPAD, e outras igrejas co-irmãs também que têm comprado material da CPAD, são as mulheres que vão aparecer. Primeiro que me chamou a atenção, lendo em Êxodo 38 e 8, diz assim: de que material que foi feito a pia de cobre ou a pia de bronze? Esse nome bronze, cobre, latão, nós vamos intercalar porque alguns podem pensar, mas é um material que era usado, destacado aqui como bronze. Um era liga, o outro era o cobre, nós vamos até falar onde é a quantidade de material que tinha nessa região. Então as mulheres, lá no Êxodo 38, vai dizer, é bem claro, que a pia de cobre, veja bem, a sua base de cobre, foram feitos 12 espelhos das mulheres que se reuniam para servir. Ou seja, não era todas as mulheres se juntavam, vamos colocar aqui entre aspas, como diaconisas, para servir a porta da congregação. Então as mulheres sempre estiveram trabalhando para o Senhor, assim como Sintique e Febe, né, e outras mais, assim como Priscila, assim como as mulheres que vão falar aqui depois que estavam ao pé da cruz, sempre estiveram próximas da obra de Deus. Então, de onde foi feito o material? Foi dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir na tenda da congregação. A pia foi feita desse material. Porque mas a gente pensa no espelho do mundo atual, não era vidro, era um metal polido para que se visse o reflexo da pessoa naquele material. Imagina você ter um material que você polisse tanto que você vê a sua próprio reflexo perfeitamente, né? Isso vai ensinar alguma coisa para nós. Ou seja, o trabalho das mulheres, nesse caso, o que aparecia primeiro, depois do altar do holocausto? Aparecia o trabalho das mulheres através da pia de cobre, no primeiro utensílio litúrgico do tabernáculo. Da mesma forma, quando se olhava para o tabernáculo, as cortinas ao redor do tabernáculo, que tem os seus medidas, que davam a medida que nós já falamos aqui, de 45 metros de um lado, né, fechada com colchetes. Essas cortinas também foram fiadas pelas mulheres, né? Esse tipo de divisão do santo e do profano, ou seja, da área externa e área interna, e depois dentro do próprio átrio, mostra a importância das mulheres têm no ministério de Jesus e perante Deus. Quando Deus criou o homem, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. E Deus do homem construiu a Eva. Então a Bíblia diz que esse material que as mulheres levaram não foi de maneira forçada, como alguns podem pensar que o Evangelho ele tributa as mulheres, que ele impõe maior dificuldade para as mulheres. Não. No capítulo 35, que faz parte desse contexto, desde o capítulo 25 do Êxodo até o 35 e depois ao 38, vamos ver que todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos das cabras. Nós já falamos aqui na cobertura do tabernáculo. E todas as mulheres, sábias de coração, fiavam com as suas mãos e traziam o que tinham fiado, o azul e a púrpura, o camisim e o linho fino, que está lá na entrada, né, na porta. E as mulheres faziam também esse trabalho. Então, essa pia de bronze, a gente vai falar aqui de uma maneira
entre o tamanho real e o tamanho que a teologia, alguns aceitam, outros não aceitam, mas não tem na Bíblia escrito o tamanho da pia de bronze, né? Nem também o tamanho dos espelhos que as mulheres ofertaram para fazer a construção da pia. Mas eu quero dizer para você, minha irmã, professora, aluna, Deus abençoe todas as colaboradoras femininas de sua obra. A pia de bronze era o lavatório dos oficiais do culto. Assim como as mulheres preparam hoje o santuário, as nossas toalhas para a oferta ordenada por Jesus, que é o mandamento da ceia, que as mulheres fazem aquele trabalho, e as mulheres sempre estão colaborando com a obra do Senhor. Como é que essa pia? Se ela lugar para lavar, era cheia de água, né? Por que era cheia de água? Era cheia de água para que os sacerdotes lavassem as suas mãos, né? Não só as mãos, mas também seus pés, né? E tirar, porque a caminhada entre a tenda onde estavam os sacerdotes, né, até chegar ao ofício, porque nós vamos entender, até aqui adiantando um pouquinho, de que o sacerdote, para iniciar os atos, ele tinha que ser banhado. Chegava então para o ofício, tinha que limpar as mãos e os pés. Isso vamos ver a conotação. Essa lição, já falei aqui, ela tem uma parte no Antigo Testamento, mas as confirmações, a verdade, continua no Novo Testamento, né? Então a pia era cheia de água para o sacerdote lavar as mãos e os pés com aquela informação que temos no Êxodo 30, para que não morra, porque isso, além de tudo, era um estatuto determinado por Deus como perpétuo, para ele e as suas sementes. Os irmãos viram que alguns tentaram fazer coisa diferente ao ofertar no tabernáculo, alguns morreram. Então, essa palavra diz que para entrar na presença de Deus, primeiro ela precisa a lavagem. A lavagem agora está situada lá em Efésios 5:26, que vai dizer: para santificar, purificando-a com a lavagem da água da palavra. Ou seja, o próprio Cristo aqui é o verbo que está lavando a sua noiva, simbolizando que ele, como sumo sacerdote, ele também se purificou, porque ele além de tudo, quando vai mostrar lá na cruz do Calvário, um soldado furou Jesus, lanceteando o seu lado, ao lado onde estava o coração, atingindo o pulmão, furou com uma lança, saiu sangue e água, que é a água que está representada na pia, né? Essa pia, irmãos, voltando aqui para a nossa questão do tamanho do tabernáculo, vai ser mostrando as figuras depois, a nossa produção é muito competente para isso, as fotos, as imagens, a posição onde está. Na própria lição, nós temos aqui na lição 5, nos mostra aqui, né? Nós temos aqui na capa, aqui está o altar, e a segunda peça é essa que estamos falando, é a pia de bronze, né? Então, primeiro, purificar, se tem que confessar os seus pecados. Segundo, tem que se preparar a lavagem da palavra. Aceitou Jesus, né? Reconheceu os pecados, agora tem uma nova situação. Então, voltando aqui para a localização, a questão circunstancial do objeto específico, que é a pia de bronze, a pia ficava no pátio, como mostrei aqui na imagem, e depois também a nossa produção vai mostrar as fotos. O pátio tinha uma turma de sacerdotes que estavam sob o comando de Itamar, o filho de Arão, e eles eram também responsáveis pelo todo o pátio e pelas cortinas. Hoje, através de Jesus Cristo, nós podemos saber que todos nós somos sacerdotes habilitados, primeiro, após passar pelo altar do sacrifício, que daí para frente, a partir da pia, não é mais o homem, o israelita comum que vai entrar. Ele só pode trazer até o sacrifício no altar, onde era sacrificado e apresentado os seus pecados, e alguns até podiam entrar ali para segurar no chifre, nas pontas do altar de holocausto, para defender a sua própria vida, numa acusação, de um assassinato. Então, pegar nas pontas do altar do holocausto, a lição passada, significa proteger a própria vida.
É por isso que nós temos, a nossa vida está protegida em Cristo. Ele foi o altar, ele é a pia, e você vai ver nesse trimestre que tudo isso significa Jesus, não é? Então nós vamos encontrar aqui então, só uma observação, se nós traçarmos uma linha reta entre a arca da aliança, que está no Santíssimo, o altar de incenso, a pia de bronze e o altar de bronze, e outra linha entre o altar do candelabro, que está e a mesa de pães, está nos santos, nós teremos uma cruz, que nos remete à cruz de Cristo, né? Então, a pia agora na nossa vida, nós somos sacerdotes autorizados agora por Cristo. Então, nós temos que andar nessa linha vertical, significando que, passando pelo altar, o pecador deixa os seus pecados, e ele agora vai ser purificado por Cristo, para poder prosseguir até o Santíssimo Lugar, do qual o escritor aos Hebreus vai nos falar. A utilização dessa pia tinha um lugar determinado. O pátio era visto sempre em conexão com o metal, o bronze. As colunas eram de bronze, os colchetes eram de bronze, as estacas eram feitas de bronze, o altar do sacrifício era revestido de bronze. A bacia, da mesma forma como já foi escrito no próprio texto bíblico, era feita de bronze, determinação do Senhor. Nessa peça da mobília, porém, não havia madeira, mostrando, como já falamos, o pecador ia até o altar. Dali para frente, tinha que passar pela purificação, né? Então a bacia era de bronze maciço, além de tudo. Imagina quantos espelhos as mulheres não cederam, né? Então, essa questão da água está escrita na Bíblia. Moisés é ensinado por Deus, vai pôr a pia entre a tenda e o altar do sacrifício, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor e pendurarás a cortina à porta do pátio. Feito isso, né? Arão e seus filhos, que ministravam no tabernáculo, eles deveriam passar toda vez que eles iam sacrificar e fazer a paz sacrificial, acender o candelabro, fazer todo tipo de ação dentro do tabernáculo, que será discutido ao longo do nosso trimestre. Eles deviam passar pela pia, estarem sempre limpos, pés e mãos, além da própria ablução, né, que é o termo litúrgico para o banho para o culto, a preparação cultica, não é? Então as pessoas, quando viam entrar, sabiam que eles estavam limpos. O sacerdote precisa, quando ele entrar, o povo precisa saber que ele está limpo, as mãos limpas, os pés limpos, significando que estão aptos. A Bíblia diz: levantai mãos santas no santo lugar, né? Sem ira e sem contenda. Isso fica uma lição para nós. Para entrar para o sacrifício, passou no altar, passa pela pia. Não se esqueça isso. Fale para o seu aluno, professor, estude sobre isso. Nós estamos dando aqui subsídio, mas tem todo o conteúdo muito bom escrito pelo nosso escritor e a nossa CBAD para a determinação aqui. A pia, então, era o segundo e um dos dois objetos muito importantes na parte acessível. Ou seja, aonde eles podiam acessar, né? Primeiro, o altar do sacrifício, né? Que ficava exatamente após a porta na entrada do tabernáculo. Era a primeira coisa que a pessoa via quando entravam. E logo em seguida as pessoas já observavam que estava a pia e o lavatório, mas não podiam lá se lavar, porque ainda Cristo não tinha feito a sua obra. Mas como Cristo foi oferecido no altar do holocausto, agora o sacerdote nós podemos entrar e nos sermos lavados, né? A pia, ou kior nekoshé, no hebraico, era mais do que hoje nós entendemos como uma pia. Na realidade, era um lavatório da liturgia de purificação dos sacerdotes, onde eles se lavavam as mãos e pés. E vamos falar depois das possíveis dimensões, né? Que ora bacia, né? Era de bronze, né? O bronze é minério de cobre derretido. O bronze é feito de cobre e uma liga metálica. Então nós vamos identificar a bacia de bronze. Ele tinha como já estamos falando aqui, voltando para o ensinamento. Qual era a função particular? Aguarde isso. Todos podiam usar a pia? Não. Era a função particular do sacerdote. Então,
sugere que a bacia era um reservatório onde se armazenava água para que o sacerdote pudesse lavar as mãos e os pés, porque tinha que ser armazenada, preparada para aquilo, porque no deserto, para quem já esteve no deserto, alguma cidade ao longo do deserto, tem momentos que levanta aquela grande vendaval e a poeira toma conta de tudo, né? Nós tivemos essa experiência pela misericórdia de Deus e sabemos como é que é a situação. Então, observe, tem a água e tem o espelho. Água e espelho refletem ou não refletem? Refletem a nossa imagem. Então, quando o sacerdote ia lavar, ele via ele refletido ali na água e nos espelhos, porque o bronze era polido. E aí ele se mostrava a figura natural do homem se preparando para encontrar com Deus, para fazer a obra de Deus, né? Então, os espelhos eram usados, refletiam o seu conteúdo, e a água também. Então, mostrava a necessidade de limpeza, de arrumar-se, de estar numa posição boa. Tem crentes hoje em dia que não vem na igreja, acha que não precisa vir, pode vir de qualquer jeito. Não, precisamos ensinar aos nossos alunos que precisa passar e olhar no espelho espiritual, ver a situação de cada um de nós, né? O espelho da palavra, ou seja, a Bíblia Sagrada, é este instrumento de correção e não um instrumento de condenação. Por isso que Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, faça uma reflexão, ou seja, reflita, ou veja refletida a tua imagem no espelho da palavra. É isso que está significando a pia feita de espelhos, né? Existe uma passagem emblemática no Evangelho de João que nos mostra esse processo divino, inclusive na revelação integral de Jesus, como Deus e homem, particularmente desse escritor, evangelista, o apóstolo São João. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, batizava mais discípulos, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Você já sabe o caminho que nós estamos tomando aqui. Vai falar sobre água, esse caminho. Pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar, numa herdade de Jacó, e estava ali na fonte de Jacó. Fonte fala de quê? De água. A palavra de hoje, o estudo de hoje, fala da pia, reservatório de água, né? E ele tem aquela conversa com a samaritana. Não vamos falar desse assunto, que não é um assunto temático da lição, mas sim como que representa Jesus na bacia e como esse lugar de ele lavar e da água. Ele fala para a mulher: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, né? Os irmãos procurem ver esse texto, né? Então, esta é uma das tipologias ou antítipos que nós vamos ter da bacia com Cristo, né? A palavra bacia, o seu uso, né? Mas como é essa bacia? Vocês vão ver preparamos uma imagem muito boa, por altura, tamanho, para poder fazer isso tudo, porque falava lavar mãos e pés, né? É importante que somente um sacerdote as utilizaria para ser possibilitado a pôr as mãos no sacrifício, né? Nos remete ao próprio Jesus, que é a fonte que ele fala: água te der, né? De onde sai a água que limpa o crente. É também em sua plenitude, a plenitude de Jesus, a fonte da mesma água purificadora que salta para a vida eterna. Jesus teve alguns momentos que ele teve que falar: olha, você não precisa ser lavados, vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho dito, né? Aquele que está lavado não precisa de lavar senão os pés. Veja como é Jesus, o Antigo Testamento não foge à questão sacerdotal, que Jesus não vai derrogar ou abrogar aquilo que está na palavra de Deus, a sua própria palavra. Então precisa lavar os pés, porque Jesus está falando aí da caminhada, né? Da parte espiritual para nós, né? Mas nós temos sido santificados, lavados e, além disso, justificados em nome de Jesus e pelo seu Espírito, o Espírito do nosso Deus. Está em 1 Coríntios capítulo 6.
O verbo, ou seja, Jesus Cristo, a palavra que limpa, diz assim: com o rosto descoberto, voltando à questão da pia e a revelação, quando o sacerdote ia para a pia, ele refletia o seu rosto na água e no espelho na própria pia. Diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Aquela imagem refletida não é uma imagem, vai ser transformada, assim como no dia do arrebatamento, como pelo Espírito do Senhor, né? Então nós já falamos aqui também das mulheres, né, que serviam à porta do templo, né, e sobre a purificação, né. Hoje o reflexo, hoje nós refletimos a própria face, não a nossa face. O crente hoje é refletido em Cristo, que é a nossa fonte de água viva, devemos refletir o próprio Cristo, né? E que dá um exemplo que falei aqui sobre tipologia, sobre tipo e antítipo, era ser também uma forma representativa, que Jesus é o nosso espelho, né? E ele também teve o seu ministério. Veja como é que é interessante. Assim como as mulheres se ofereceram lá, Jesus, o seu ministério, quem sustentou? Quem estava na cruz? Ao pé da cruz, quando Jesus foi crucificado, né? Nós somos purificados pela cruz. A Bíblia diz que lá junto à cruz estava Maria, a mãe de Jesus, a irmã da sua mãe, a Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ele disse: mulher, eis aí teu filho, né? E disse ao discípulo, que é o próprio João que vai escrever: eis aí a tua mãe. Depois estudando, vamos entender isso. Então, é o que nós precisamos, e alguns têm sido, Paulo vai falar que alguns têm sido, então precisa de outros serem lavados, porque nós fomos lavados com 3 objetivos. Primeiro, nós somos lavados, santificados, né, para tirarmos a iniquidade de todos nós, né? João, o próprio salmista, antigamente, fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então aqui fala tudo isso sobre a importância da lavagem, né? Purificação, vestimenta e santificação. No texto de Êxodo 30, de 18 ao 20, da lição 21, vai ter uma obrigação, que nós já falamos aqui, que os sacerdotes deveriam obedecer à risca a este cerimonial de lavagem, né? Era uma ordem para quê? É para o sacerdote morrer? Não. A ordem dada por Deus é que, passando pelo altar do holocausto, lavado, ele podia agora se aproximar de Deus, que estava lá no Santíssimo Lugar, ou ainda na antecâmara do Santíssimo Lugar, que eram 2 espaços, vamos falar nas próximas lições, né? Então, primeiro ele precisava provar no altar de bronze a questão do sangue remidor. A segunda, na bacia de bronze agora, saber a questão da água que lava. Já havia um entendimento aí de esta caminhada até ao Santíssimo precisa passar pelo sacrifício do sangue de Cristo e lavagem pela própria palavra que é o Cristo, né? E isso é muito importante, porque fala aqui, eu falei 3 coisas: santificação, né? Eu falei da santificação, vestimentas e a purificação. Então a purificação, ela está lá, escrito aos Hebreus, que eu recomendo a cada um dos nossos alunos e professores, estendendo um pouquinho aqui a nossa fala, que leiam, irmãos, livro de Hebreus, com essa lição. Você vai estar ligado sempre um assunto que no Antigo Testamento agora tem toda a descrição tipológica em Cristo Jesus, né? A Bíblia vai dizer, o escritor dos Hebreus diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, porque não chegasse ao monte palpável. Aí eu faço uma observação: que monte é esse? Está ficando aqui o Monte Sinai, porque o Monte Sinai era palpável, mas no Êxodo 19, onde Deus vai estabelecer aliança com o seu povo Israel, o monte tremia, e Deus falou: manda o povo se afastar para que ninguém morra. Então o que quer dizer isso?
fogo, escuridão, trevas e uma tempestade. E a Bíblia, se você ler o capítulo 19 de Êxodo, vai dizer que Deus falava, cada vez aumentava o tom, e Moisés, e o fogo aumentava, e Deus falava, e Moisés ouvia. O povo ouvia o ruído, mas não sabia as palavras que Moisés estava recebendo, né? E que causavam muito medo, né? Isso é o monte palpável que está em Hebreus 12, é o monte Sinai, ou Sinaí, como dizem lá, né? E diz assim: e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se eu não falasse mais, ficaram com medo, não fala mais não, Deus não fala mais que eu vou morrer. Mas agora nós, o escritor vai falar, vocês agora chegaram ao monte Sião, através de Cristo, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A tipologia de lavar no Novo Testamento, ela continua, ela não foi mudada. Lavar em dois sentidos. Todos sabem que Jesus foi ao encontro de João para ser batizado. Batizar é um ato de imersão em água. Não vamos falar a questão de sepultar ou não, mas é uma imersão em água. Batismo, né? Deve ser ministrado apenas uma vez. Ensine isso pelos alunos. Os alunos discipulados que não têm essa lição, a gente precisa ensinar também. Batismo é uma só vez. Não vale a questão que foi batizado em alguma religião quando era criança, porque não tinha conhecimento. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus, aprovada em convenções, não nos dá autorização para batismo de criança inocente, bebê, né? Então o batismo deve ser ministrado após a conversão. Atos 16, o lavar da água, de acordo com o padrão de Êxodo 29, era 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Então nós viemos ver o dia todo lavados pela purificação da palavra de Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, né? Então é essa maneira que eu chamo de crística tipológica. A água nos é apresentada como símbolo das duas verdades fundamentais. Primeiro, como símbolo da palavra de Deus. Segundo, como símbolo do batismo, que passa pela questão da água, pia, né? Que é a pia de bronze, é o lugar de purificação. Assim, entre as ordenanças de Cristo, qual foi as duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus Cristo? Foi a ceia e o batismo, né? E ele vai falar mais uma vez: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando o Espírito Santo me convence do pecado, a palavra habita em mim e vai fazendo a purificação. Jesus, ele fez esse ato de lavagem, lavar os pés. Na última ceia, lá em João 13, 5, 10, nós vamos encontrar que Jesus botou água na bacia, lavou os pés do discípulo. Pedro falou: não, Jesus, não me limpe. Aí Jesus falou: se eu não te lavar, veja bem, aluno, professor, precisa lavagem, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não são só os meus pés, lava-me também a cabeça. Aí Jesus fala para ele: Pedro, não é bem assim, que às vezes nós aprendemos algumas coisas, tem até uns ritos em algumas igrejas, né? Tirando desse assunto aqui, e diz assim: aquele que está lavado, ou seja, pela palavra, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo. A limpeza pela palavra é necessária executada pela palavra que jorra da fonte, como falamos há poucos minutos, né? Lá em João capítulo 15. Uma das coisas que me chamou a atenção, é muito importante, que o tabernáculo era uma estrutura indescritível. Você vê no texto de 25, de Êxodo 35 e algumas partes de 40, né, e até mesmo em Levítico, que era muito detalhada. Havia algumas tribos, alguns povos antigos, né, que usavam tendas móveis para seus ídolos, chamados de cubar, né, mas não tem nada a ver com com o tabernáculo divino, né? Ele tinha uma abertura, era couro vermelho. Nós vemos aqui que a tipologia até da cobertura do tabernáculo é muito importante, né? Então o tabernáculo, em todas as suas peças e forma, não tem nada comparado em todas as eras de todos os povos, em religiões e liturgias, né? E era também, isso é uma lição que eu tirei, era uma lição prática diária que ensinava e continua ensinando.
verdades básicas acerca de Deus. Na ocasião, o povo chamava de Javé ou Jeová, né? Ou seja, a existência de um lugar onde havia um lugar da presença de Deus, o Santíssimo. Abrigava a arca que representava a presença de Deus, né? Havia as tábuas da lei, a Bíblia Sagrada hoje está nas nossas mãos, né? E a declaração da aliança sinaítica, né? Que era a lei, né? Que era, mas estava num lugar inacessível, secreto. Somente o sumo sacerdote entrava nesse lugar uma vez por ano, né? Então, entrar lá, só se entrava levando algo para poder entrar lá. Qual era esse algo? O sangue sacrificial apontando para Jesus na cruz. Agora não tem mais necessidade. Entrando, pois, irmãos, com ousadia no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Cristo, né? Pela lavagem que fomos submetidos pela sua morte na cruz, pela palavra que nos limpa, que Ele é a pia, Ele é o altar, Ele é o verdadeiro tabernáculo, como eu disse aqui na nossa primeira gravação. Ele tabernaculou entre os homens, como Cristo e como Deus, né? Então, para você se aproximar naquela época, só podia fazer via altar das ofertas queimadas e pela pia, né? Aí eu vou falar aqui, vamos ver a questão do bronze. Eu quis chamar para, como é aula, é subsídio. Se você for ler em Apocalipse, o que você vai ler lá? Apocalipse capítulo 1, versículo 15. A palavra bronze, ela pode ser e deve ser usada, né? E dará mais proximidade ao material que foi usado também lá no tabernáculo. É mais utilizado até do que, e pode encontrar também como latão, né? Que a Bíblia vai falar, e seus pés semelhante a latão reluzente, significando o bronze, o cobre, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E outra coisa agora, uma questão histórica. Esse material que foi feito, mas como foi feito? Como é, pastor? As mulheres pegaram esses espelhos, aquelas peças maciças de cobre, na região do Sinai, o local de peregrinação, lembre-se, Israel não passou pelo lugar de peregrinação e foi em 3 dias. Foi 40 anos, tinha assentamentos, ficavam vários anos até. E aí ele tinha condição de produzir as peças necessárias para o tabernáculo, né? Então nós vamos ver a segunda parte, essa questão do tamanho da pia, né? A pia era usada, e a lavagem é necessária no Velho Testamento, ou seja, no Antigo Testamento, e no Neotestamento, no Novo Testamento, né? Por isso que a pia, que você vê pela foto, segundo a alusão que nós entendemos, que nós tiramos dos estudos, tinha que ter uma certa altura, tanto para a pessoa lavar os pés, como também lavar as suas mãos, né? Os sacerdotes, né? Então, como que você pode agora entrar? Porque mesmo o livro de Apocalipse, que eu coloquei junto aqui nesse ponto da nossa videoaula, né? Apocalipse no capítulo 1 vai dizer também que aquele que nos amou, em seu sangue nos lavou, a pia aí, a lavagem dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes. Quem podia estar na pia para lavar as mãos? Somente sacerdote. Você é sacerdote, ensine o seu aluno que ele é sacerdote, comprado e lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, né? Eles iam oferecer a oferta, depois lavado. Aí tem uma palavra aqui, male, né? Essa é trazer a mão cheia. Quando fala ali, que o oficiante, ele ia dedicar, seja oferta de cereal e demais ofertas aceitas após a lavagem, eles tinham de dedicar o sacrifício. Essa palavra, ela vai lembrar que é encher a mão. Quer dizer, não era coisa, tinha que levar coisa na mão, ter a mão, na posse da mão, alguma coisa. Hoje as nossas mãos são lavadas e purificadas pelo sangue de Jesus. Você pode apontar a mão, e o inimigo, ele vai ver que vocês têm a marca de Cristo, né? Então, enche a sua mão para levar no altar do Senhor, né? Então, o sacerdote, o stalker, né? Ele precisava encher a mão, ou seja, dedicar, ofertar um sacrifício com a mão limpa, né? Nós temos agora um grande sacerdote, né? Agora chegamos a ele, como eu falei há pouco distante, com o corpo lavado com água limpa, fonte Jesus, né?
Então, a pia de bronze que nós temos, qual é? Professor e aluno. Qual é, pastor Osiel? É o próprio Calvário. Ela é a pia, né, em que Jesus esteve ali no meu lugar, né? Passamos por ela para poder entrar no lugar de santo. Então, a questão das medidas, não se tem uma historicamente medidas acertadas sobre a questão da pia. Mas alguns, a Bíblia diz que faz tudo conforme o modelo que te botei no monte, né? Era um conjunto dividido em duas partes, né? Uma bacia de bronze com uma base de bronze. Como a bacia era maciça, como era um material que ia ser embalado para a viagem, então era dividido em algumas partes, né? Êxodo 30 e 18, para ter base bíblica no que eu estou falando. Então, a base, literalmente, conforme está escrito, comparando com Levítico 8 e 11, era o pedestal ou suporte dessa bacia. Você vai ver na imagem também, né? Algumas definições: bacia, um utensílio de lavagem com água para purificação. Falando aqui da pia de bronze, a definição. A segunda definição da pia de bronze: um utensílio do tabernáculo de Moisés para os sacerdotes se lavarem. Um utensílio do templo de Salomão para os sacrifícios serem lavados. Porque no templo de Salomão colocou 10 pias lá, né? Segundo a Crônicas, capítulo 4, versículo 6 a 14. Então, ao longo desses tempos, estudiosos, bíblicos, teólogos, homens de Deus, né, entendem que o tamanho da pia é comparado com base que está escrito segundo as Crônicas, que daria um tamanho de 1,80 m por 1,80 m, uma plataforma quadrada, né, uma altura por volta disso também, né, a altura um pouquinho menor, aliás. Agora, a largura e comprimento tem mais ou menos 1,80 por 1,80 m. Uma coisa que me fez chamar a atenção nessa semana é que estava vendo históricos dessa que passa em canais de história, em que fala sobre os egípcios, de onde saíram os hebreus, e trazendo muito ouro, prata e bronze. Eles eram muito. Eu vi uma peça trabalhada, cada trabalho manual, detalhes importantíssimos, que vou passar depois para a produção, em que lá vê como é que a arte era profunda. Eu entendo, e junto isso, aquilo que a Bíblia fala que Deus capacitou Bezalel e a Oliabe, eles já tinham um certo conhecimento dessa forma de usar o ouro, trabalhar o ouro e o bronze, né? Então, agora, para nós encerrarmos aqui, diz assim: a pia é sinal e passagem necessária da lavagem no meio do povo de Deus. Que uma boa aula, que você possa ser abençoado por Deus, sabendo que tem várias coisas que falam sobre bronze na Bíblia: as portas de bronze, a gema de bronze, os pés como bronze polido, a serpente de bronze, cessado de bronze. Então, a bacia aponta para o ministério da palavra de Deus na nossa vida. O Espírito Santo, que é um espírito de julgamento e de fogo, usa a palavra de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo, a palavra que se tornou carne, recebeu autoridade para exercer juízo contra o pecado. Seja lavado, tenha uma boa aula, em nome de Jesus.